Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento aqui do pregão desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Ibov nesse momento apresentando aqui uma queda de 1,35% dentro do leilão de fechamento, o último leilão aí do mês de agosto, o encerramento do mês. Então pode ter uma variação aí razoável em relação a esse fechamento de 1,35%. Fato principal em relação ao Ibov, fechamento do mês aqui com candle mais para indefinição, uma alta de 0,83%. A perda da mínima aqui desse mês, depois de um longo movimento de subida, caminharia e sinalizaria o Ibov para ter um movimento para baixo no gráfico mensal, uma correção desse forte movimento aqui para cima. A mínima desse mês foi 55.695 pontos. Isso representaria a perda aqui dessa região no gráfico diário. Então, a perda aí de dos últimos dois fundos ascendentes para o Ibovespa. Esse aqui foi o último, basicamente, os mais relevantes aqui um pouco mais para baixo. E agora o Ibov, se perder a mínima do pregão de hoje, desse último fundo, 57.259, já reverteria a tendência de alta para baixo aqui no gráfico diário. Então, a perda já da mínima do pregão de hoje, localizado em 57.506, apontaria ainda mais para o Ibov vir a perder aí a reverter a sua tendência de alta para uma tendência de baixa no curto prazo. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, depois de uma pancada forte para baixo, deu uma lateralizada, então isso aumentaria a chance de acontecer a perda aqui para baixo para o Ibovespa. Para reverter completamente essa expectativa de topo descendente gerado no pregão de hoje, o Ibov precisa romper essas três máximas anteriores, ou seja, o ponto mais alto está aqui por volta dos 59 mil pontos, 58.957. Na sequência, mini índice chega a recomendar uma operação no pregão de hoje, mas ela não foi executada. No gráfico aqui de 10 minutos, fiquei aguardando aqui um recuo dentro desse forte movimento de baixa, basicamente um único movimento para baixo. Depois disso ganhou bastante volatilidade com a divulgação aí da aprovação do impeachment no Senado. Ganhou bastante volatilidade, candles aqui superior a 300 pontos. Quando fez esse movimento para cima, a entrada que mais encaixaria para mim como venda seria esse ponto aqui. Mas eu terminei não passando essa entrada, visto que era uma entrada que trabalharia com stop em torno de 250 a 260 pontos. Então um stop muito grande, terminei deixando de passar. Não estou falando isso porque ela deu certo. Eu cheguei a comentar aí com dois assinantes mais próximos em relação a essa operação, que só não passaria essa operação porque estava com um stop muito grande. E foi uma operação até que teria andado um pouco, mas observe, não chegou a gerar nem a relação risco-ganho de 1 para 1 nessa operação. Parou aqui embaixo, quando veio aqui embaixo, quando parou aqui e gerou essa formação de fundo em cima, ali ainda acima da mínima do dia, eu recomendei venda na expectativa de que poderia, depois de uma sinalização de alta, reverter essa formação de fundo e vir forte aqui para baixo para perder a mínima do dia, gerando a chance de ter algum movimento um pouco maior para baixo, mas terminou não acontecendo nesse candle seguinte. Ela teria que acontecer nesse candle aqui, e por esse motivo eu cancelei essa recomendação. Na sequência que temos para falar então da PETR4, vamos ver aqui a Petro no pregão de hoje, queda de 2,14%, vindo aqui, vamos ver se ela vai fechar para baixo dessa região de R$ 12,87, por enquanto está abaixo desse patamar. É uma primeira sinalização de perda de força na tendência, que eu já citei no pregão passado, uma sinalização de falso rompimento, fecha acima e volta para baixo. A perda da mínima de hoje reforça ainda mais a chance de continuidade do movimento de baixa, enfraquecimento dessa tendência de alta, que seria revertida na perda dos R$ 12,30. No gráfico mensal, o mês terminou ali com alta de 7,92% para a Petro, segue dentro de um movimento de subida, já dentro de um patamar de resistência bem relevante ali na faixa dos R$ 13,00, essa região de fundo anterior com a região de topo anterior, então está dentro de um patamar de resistência importante. O ponto mais alto dessa resistência, localizado aqui no gráfico mensal na faixa dos R$ 14,95. Na Vale 5, o dia foi de forte queda, está sendo de forte queda, ainda não saiu do leilão, 4,10%, terminou perdendo aquela região dos R$ 15,00 que eu comentei na última análise, forte queda aqui para baixo, caminhando para o fundo principal já comentado na última análise, na faixa dos R$ 14,37, junto com o topo anterior, R$ 14,45, muito próximo dessa região de suporte, a Vale 5. Então a ação nesse momento encontra-se aqui com a expectativa mais de tendência de baixa, nesse momento, principalmente com essa perda dos R$ 15,00. Então ativo que vai apontando mais para o seu suporte, não vejo alternativa de compra neste primeiro momento em cima de Vale 5. No mês, a Vale terminou fechando ainda em queda de 3,4%.
gerando uma formação algo semelhante a uma estrela cadente, que traz a chance da ação gerar um movimento para baixo, com a perda da mínima desse mês localizada nos R$ 14,37, que é justamente essa mínima que foi a mínima do mês, essa região de fundo anterior. Na sequência temos aqui para falar de ativos, que cheguei a recomendar a operação GGBR4, recomendação de venda se perdesse a mínima do pregão anterior, 9,13, essa venda foi executada, chegou aí lá embaixo, na faixa de 8,88, estava até bem, depois volta forte para cima, vou mostrar aqui no gráfico de 60 minutos, volta forte para cima, chegou a bater em 9,29 e agora aqui está na faixa ali do ponto de entrada, ainda não saiu também do leilão de fechamento, mas a expectativa, essa entrada foi baseada na formação de topo descendente e a possibilidade de ter um movimento aqui para baixo na GGBR4, expectativa aqui de andar mais uns 3 pregões e o stop dessa posição localizado aqui, deixa eu colocar na recomendação, 9,12 entrada, 9,67 stop, objetivo em 8,02 com risco de 6,03%. Não seria mais interessante voltar para cima da máxima do pregão de hoje, R$ 9,35. Então ela já saiu até do leilão de fechamento, 9,08 foi o leilão dela. Lame 4, recomendei a minha venda que já tinha recomendado no pregão anterior. Essa venda foi executada, venda executada aqui na Lame 4 em 18,94 com stop 19,69. Objetivo em R$ 17,44 com o risco de 3,96%. O ativo também foi lá embaixo e ganhou força aqui no final do pregão, mas segue aqui com a tendência de baixa no G60 e teria que, para gerar uma expectativa melhor para a operação, gerar mais um topo descendente aqui a partir do próximo pregão e caminhar ali para baixo a Lame 4. Na SUS B5 eu resolvi sair da posição, ela terminou até ganhando força no final do pregão, fechando em R$ 10,20, mas como o ativo gerou aqui a formação de fundo no G60, tentou proporcionar um fundo no G60, não conseguiu pelo menos fechar acima ali da máxima do que no anterior e depois volta para baixo, quando ela vem para baixo ali dos R$ 10,10, eu opto por encerrar essa posição da SUS B5, apresentando aqui na SUS B5 um leve ganho de 0,4%, capital total mais 0,05%. Só para mencionar aqui em relação já ao fechamento dessa posição, um resumo dos resultados do mês. Temos aqui um resultado do mês de agosto, foram 89 recomendações, sendo que 2 dessas recomendações elas estão em aberto, Lame 4 e GGBR4. Taxa de acerto de 53%. No resultado em cima das ações, foi um ganho de 9,68%, isso representando, de acordo com a alocação no capital que eu sugiro, representando no capital total um crescimento de 0,74%. No mini índice, foi um ganho de 3,59%, esse foi o saldo de ganho menos perda, a mesma coisa que eu comentei aqui nas ações, e isso representou um ganho no capital total de 2,96%. Então, no total, tivemos um ganho aí no capital total de 3,7% e em cima das operações 13,27%. Então está aqui a tabela de rentabilidade com 3,7% no mês e isso no ano está aqui na faixa dos 39,37%, já andando para cima aí do resultado de 2015. No mini índice, o mês terminou aqui com um saldo de 2.100 pontos, foram 2.000, praticamente 3.000 pontos positivos e 850 pontos negativos. E dessas operações foram 17 operações vencedoras, 13 operações que não deram certo, total de 30, 56,7% de taxa de acerto. As operações que deram certo, em média, elas geraram em torno de 173 pontos e as que deram errado, em média, geraram uma perda de 65 pontos, gerando uma relação risco-ganho em torno de 2,67. Depois disso, temos aqui para falar de TUB 4. E TUB 4 no gráfico diário gerou um engolfo de baixa bem forte, uma formação aqui inicial de topo descendente, de topo duplo, veio aqui para cima, bate no topo anterior, gera essa formação forte para baixo, ela confirma o topo duplo se perder a mínima desse fundo, revertendo sua tendência de alta para uma tendência de baixa. A mínima desse fundo está localizada na faixa dos R$ 34,99. A perda da mínima de hoje, R$ 35,50, reforça ainda mais a chance dessa mudança de tendência de alta de curto prazo na TUB 4 acontecer. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.